tarde, pessoal. Só um instantinho que nós estamos terminando de fazer o compartilhamento da tela. Nessa sala aqui, nós vamos fazer a segunda rodada do E-Social Responde. Esta é a sala da linha de produto Proteus. Um instante, por gentileza. Vamos lá? Então, só para a gente relembrar, a TOTO sempre faz alguns eventos webinars gratuitos para todos os seus clientes. Nós temos já a programação de março. Então, para a linha de produto Proteus, o próximo evento é com relação à RAIS, no dia 1º de março, no período das 10 às 12 da manhã. A terceira rodada do E-Social, a gente vai garantir que seja no dia 14 de março, para a linha de produto Proteus, também no período da manhã. Nós estamos planejando os eventos do E-Social, um por mês, nesse primeiro semestre inteiro de 2018. Como essa é uma entrega que começou agora e ainda está gerando muitas dúvidas e muitas polêmicas, a gente achou por bem deixar um evento por mês para a gente poder fazer uma conversa com o cliente e auxiliá-lo no seu dia a dia, tá bom? Programação do nosso evento, tá? A primeira parte é feita pela consultoria de segmentos, a gente fala um pouquinho só de legislação, de conceito. Na segunda parte, a linha de produtos vai fazer uma apresentação e, por fim, a gente deixa aberto para tirar dúvidas. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno a equipe de consultoria de segmentos dentro da TOTOS. Essa equipe nossa faz o apoio com relação às questões de legislação e conceito, tanto para os nossos times de atendimento quanto de desenvolvimento. Então, o nosso apoio é sempre interno. Eu sou formada em análise de sistema, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário. Aí, para falar um pouquinho só de fundamentos, né? Só para que vocês relembrem, a gente já falou algumas vezes nos webinars do E-Social, a TOTOS está presente junto aos grupos de trabalho do governo, então nós temos aí um grupo de segurança e saúde do trabalho, um subgrupo de homologação, que são os testes do E-Social, grupo do REINF, GT Confederativo, grupo de trabalho das empresas pilotos, subgrupo de layouts e assim por diante. A gente participa deste projeto E-Social desde 2009, então tem muita coisa aqui que agora começou a acontecer, que até então estava muito no conceito. Para a gente relembrar só um pouquinho, tá? O E-Social é um instrumento de unificação. Todos os dados referentes a informações trabalhistas, previdenciárias serão transmitidas através do E-Social. Todo e qualquer empregador do Brasil será obrigado ao uso do E-Social, desde a pessoa física, que começou no E-Social da doméstica, até as pessoas jurídicas, órgãos públicos e administração direta e indireta. Todos eles farão uso do E-Social obrigatoriamente. Só para a gente falar um pouquinho, nos primeiros eventos webinars que a gente fez com relação ao E-Social, a gente sempre mostrou um desenho que era: o empregador vai fazer uso do E-Social para trazer toda a movimentação que ele tenha de folha, toda a movimentação trabalhista e previdenciária, e os 5 grandes órgãos farão uso dessa informação pelo projeto do E-Social. Agora isso mudou um pouquinho, só para que a gente relembre, o empregador continua tendo que fazer o envio pelo E-Social, mas faz a parte agora de tudo que é nota fiscal e tudo que são contribuições previdenciárias que não seja relacionada ao trabalho pelo REINF. O E-Social e o REINF fazem a integração com o módulo da DCTF Web e a guia de pagamento previdenciário sai pela DCTF Web. E trazendo só mais um item novo, é a conexão que o empregador terá que fazer com a GR-FGTS. Tá? Então vejam que a gente começou com uma integração apenas para o E-Social, ela se expandiu para a REINF e agora a gente já fala E-Social, REINF e GR-FGTS. Isso por quê? Porque a DCTF Web, ela é administrada e conduzida pela Receita Federal. Por lá vai sair apenas a guia da Previdência Social e uma DARF para recolhimento do imposto de renda. Mas o fundo de garantia, ele é gerido e administrado pela Caixa Econômica, portanto, não vai estar disponível na DCTF, tá? Vai ser necessário que o empregador faça o uso de um web service para buscar essa guia e efetuar o pagamento do fundo de garantia, seja ele fundo de garantia mensal ou rescisório. A gente não vai falar hoje aqui sobre a GR-FGTS, esse webinar é específico para o E-Social. A gente só queria trazer a informação para que os nossos clientes já fiquem atentos que nós temos mais outra entrega relacionada a este projeto.
e os nossos equipes de desenvolvimento já estão atuando e trabalhando nessa nova entrega, tá bom? A ideia aqui é simplesmente alertá-los de que além do E-Social, além da REINF, temos aí pela frente também a GR-FGTS, tá? Quando falar em substituição da CEFIP, de fato, o recolhimento passa a ser pela GR-FGTS. É nesse momento que será obrigatório o uso dela, ok? Vamos falar um pouquinho de cronograma? Então, só para a gente relembrar, não é novidade para ninguém. O cronograma do E-Social foi dividido em 3 grupos. Empresas com faturamento superior a 78 milhões, inferior a 78 milhões, e órgãos públicos, administração pública direta e indireta. Dentro desses 3 grandes grupos, existe uma subdivisão de 5 fases. Primeira fase, envia-se tabelas, depois envia-se não periódicos, na sequência periódicos, seguido de DCTF Web e o novo FGTS, aqui entra GR-FGTS, tá? E por último, eventos de SST, que vai ser somente em janeiro de 19. Quando a gente fala um pouquinho na divisão desses grupos e fases, nós já temos aqui a primeira fase finalizando, que é o envio das tabelas. Ela ocorreu ao longo do mês de janeiro e fevereiro, termina amanhã, dia 28, para que na sequência inicie a segunda fase para empresas com faturamento acima de 78 milhões. É a fase onde nós vamos enviar os eventos não periódicos. Essa fase vai durar o mês de março e abril, e lá em maio vai ser o envio da folha, que são os envios dos periódicos e envio do REINF também. Vamos falar um pouquinho mais. Então, já que nós temos agora a entrega da primeira fase, que é de tabela, como eu sei se a minha empresa deve ou não entrar neste primeiro grupo, tá? Então, a Receita Federal elencou uma lista contendo 14 mil empresas que devem estar aderindo ao E-Social nesta primeira fase. Essa lista foi elaborada com base na entrega da ECF de 2016. E o que acontece? Se a minha empresa, por uma acaso, entregou a ECF com informação errada, com um bloco incorreto, pode ser que eu não tenha sido enquadrada adequadamente no E-Social. Eu preciso fazer a retificação da ECF? Sim, precisa. A retificação da ECF é necessário para que a empresa fique adequada às suas entregas de informações e de obrigações acessórias. Mas automaticamente ela não vai refletir no E-Social, tá? Porque isso é uma lista estática, não é uma verificação online. Portanto, se eu precisei arrumar a minha ECF por qualquer motivo que seja, essa alteração não refletiu no E-Social, tá? Então, se eu deveria ter entregue e não entreguei, ou não deveria ter entregue e recebi uma carta da Receita Federal, eu, como empregador, tenho que entrar no site do E-Social e fazer a contestação da obrigatoriedade do E-Social, tá? Vou entrar lá no site www.esocial.gov.br. Lá embaixo, nos itens de rodapé, tem a parte de fale o contato, né? E dentro do contato tem o item de contestação da obrigatoriedade do E-Social. Essa contestação é válida para quem deveria aderir e não aderiu, ou até mesmo ao contrário, para quem não conseguiu enviar os eventos, está tentando enviar a tabela e está dando mensagem de que não é nesta fase, é porque não está classificada corretamente. Aqui é um exemplo, essa foi uma mensagem que foi encaminhada pela Receita Federal via ECAC aos contribuintes. Ela foi encaminhada no início de fevereiro, como vocês podem ver aí, data do envio dia 8 de fevereiro. É só um comunicado que a Receita disparou para todos que estavam nessa lista dos 14 mil e ainda não tinham enviado seus arquivos. É o leão dizendo, senti a sua falta, né? Então, se a sua empresa recebeu essa cartinha, tá via ECAC, é porque estava classificada dentre as 14 mil. Eli, mas a gente já mandou todas as minhas partes de tabela em janeiro e mesmo assim, agora no final de fevereiro eu recebi essa carta, tá? A Receita fez um segundo disparo agora no final de fevereiro. Quem já enviou a tabela de o S1000 e todas as tabelas relacionadas na primeira fase e tem um número de protocolo, esse é o seu comprovante, o número do recibo é o comprovante que você está em regularidade com a sua obrigação, tá? E pode desprezar a carta. Vamos lembrar um pouquinho de layout, né? Tabelas, não periódicos e periódicos.
cada um deles com uma sua quantidade específica de arquivos. Primeira fase, tabelas, 11 arquivos sendo enviados. Segunda fase, 22 arquivos. Só que dentro desses 11 arquivos, não eram exatamente todos que nós precisávamos remetê-los nos meses de janeiro e fevereiro. Se a gente olhar aí, o S1000 entraria, o 1005 entra, 1010 entra, lotação tributária, cargo, carreira, função, horários de trabalho entra, a tabela S1060 não, tá? A tabela de ambiente não. Processos entra e tabela de operadores também. Então, falando dos itens desta primeira fase, tá? Que é o que eu preciso enviar como evento de tabelas. A gente tinha colocado aqui só uma observação, que não precisa mandar no primeiro momento. Então, começou lá no dia 8 de janeiro. Eles foram recepcionados dos meses de janeiro até dia 28 de fevereiro. Não precisa aquela correria no dia 1º, né? No dia 8, no caso de janeiro. Com relação ao evento 1060, que é ambiente de trabalho, embora ele esteja fazendo parte de tabelas, ele está restritamente relacionado ao movimento de segurança e saúde do trabalhador. Significa dizer que ele entra só em janeiro de 2019, não entra agora. Com relação à tabela 1010, que é a tabela de rúbrica, aqui é uma observação, tá? A empresa existe há muito tempo e ela está começando o E-Social agora. Então, pode ser que no seu cadastro de rúbricas existam verbas, existem movimentações que não se utiliza mais. Então, quando a gente for fazer o saneamento para enviar dados para o E-Social, seja de rúbrica, seja de horário, seja de turno, a gente vai enviar para o E-Social somente os dados que estão ativos atualmente. Se existe uma rúbrica que eu não uso faz muito tempo, não tem por que eu mandar nessa tabela, ok? A mesma coisa para dados de horários, né? Se eu tenho uma tabela de horários que não é utilizada por ninguém da empresa, não tem por que eu enviar. Eu vou enviar exatamente o que eu vou utilizar no E-Social, tá bom? Com relação à tabela 1020, essa daí é uma tabela de lotação tributária. Tudo que tenho de distribuição dentro da empresa de centro de custo, eu preciso mandar? Não. Eu tenho que mandar como lotação tributária todo estabelecimento, todo nível que eu tenho na minha empresa, que reflete algum cálculo de contribuição previdenciária diferenciado. Então, se eu tenho um grupo de segurados ou um grupo de funcionários alocados em uma obra e esta obra, a obra não é um exemplo muito bom aqui para a gente trabalhar, mas imaginem que eu tenho um hospital e dentro desse hospital eu tenho um departamento de radiologia, né? A exposição à radiologia enseja um cálculo previdenciário adicional. Então, eu vou criar uma lotação tributária para a radiologia, e vou encaminhar, porque todo mundo que tiver lotado nesse local vai ter um cálculo diferenciado, tá? Sempre relacione assim, eu tenho um cálculo previdenciário diferenciado? Tenho, então eu tenho que criar uma lotação. Não, não tenho, é o mesmo da empresa. Então eu posso trabalhar só com a empresa. Quando a gente estiver falando de uma empresa, um CNPJ ativo ainda na junta comercial, mas que ele não tenha movimentos, como que fica isso no E-Social, né? Não é obrigatório eu enviar o arquivo 1005 para esse estabelecimento, tá? Então eu tenho que enviar o S1000, mas não preciso mandar o 1005. Assim como nós temos hoje CFIP negativa e RAIS negativa, nós também teremos o E-Social negativo, que é o E-Social sem movimento. Como que vai funcionar? Então, todo mês de janeiro de cada ano, a gente vai enviar pelo E-Social o evento S1299, que é um evento de fechamento periódico. Mandei o S1000 desse CNPJ, no mês de janeiro mando o 1299, o que indica que eu não tenho nada para declarar. É um fechamento e ele é válido por todo o ano civil. Agora não está ativo ainda os eventos de folha, tá bom? Então, eu cumpri a obrigação da primeira fase, mandei o S1000. Na segunda fase, com essa empresa que não tem funcionários, não vou fazer nada. E na terceira fase, mando o 1299 de fechamento de periódicos, tá? Com isso, o E-Social já vai entender
que é uma empresa sem movimentos, tá? Entra enquadrado nessa situação de sem movimentos. E aí, a partir de janeiro de 2019, todo o início do ano, eu simplesmente tenho que mandar um 1299 indicando que aquela CNPJ continua sem funcionários, que é um e-social sem movimento. Vamos falar um pouquinho do que é agora essa fase, tá? Essa fase começa com os envios dos eventos não periódicos, tá? Fazem parte delas 22 arquivos, 22 XMLs distintos. Então, a gente começa agora com a admissão, tanto o registro preliminar quanto o registro do trabalhador, alteração de dados e de contrato desse trabalhador, comunicação de acidente de trabalho, monitoramento de saúde, não vou ter aqui, tá? Afastamento temporário já começa a valer a partir de agora. Condições ambientais não entra agora, vai entrar junto com o SST. Segurança, a parte de aviso prévio entra. Contrato intermitente já vai estar valendo a partir do segundo momento. Reintegração, desligamento, toda a movimentação de trabalhador sem vínculo, que é início, alteração e término, já vale. Cadastro de benefícios previdenciários, isso é próprio para o regime próprio da Previdência Social. Já começa a valer o evento de exclusão, do que eu tiver enviado erroneamente e precisar excluir, já começa a valer em produção. E os eventos de fechamento, né? Os eventos de contribuição, tanto previdenciária quanto imposto de renda individual ou do contribuinte. E aí vamos falar um pouquinho das admissões, que essa requer um cuidado especial. No caso da admissão de empregado no início da obrigatoriedade do e-social, tá? Qual que é o prazo de envio? Então, o prazo de envio para uma admissão no dia 1º de março é o próprio dia da admissão, dia 1º de março. Passou o dia 1º, toda e qualquer admissão será reportada ao e-social um dia antes do efetivo trabalho. Então, a partir do dia 2 de março, as admissões, contratos novos de funcionários devem estar no e-social um dia antes do funcionário começar a trabalhar, tá? Começa a valer essa regrinha aqui, ó, até o dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço para empregados admitidos, a partir do dia seguinte ao início da obrigatoriedade. Mas, o que a gente pode fazer? Se eu enviar um evento 2190, que é o preliminar, eu ganho prazo para enviar o 2200 até o dia 7 do mês subsequente. Então, qualquer admissão feita em março, se eu mandar o 2190, eu tenho até o dia 7 do mês de abril. Dia 7 acho que cai no sábado, então eu tenho até o dia 6 para mandar o 2200, ok? Isso é importante já que sejam observados os prazos, tá bom? O evento 2200 não vai ser utilizado para trabalhador sem vínculo, mesmo que sejam com natureza permanente. Quem são eles? Os contratos avulsos, diretores não empregados, cooperados, estagiários, todos eles não entram no 2200, eles entram no 2300, que é trabalhador sem vínculo. Falando um pouquinho agora, mas com relação ao desligamento, tá? Lembrem que qualquer admissão, afastamento e desligamento, agora, a partir de março, eu já preciso reportar, respeitando os prazos do e-social, tá bom? Então, se eu tiver um evento de desligamento, o que vai acontecer? Vamos relembrar um pouquinho? Foi dividido aí dentro de grupo, tipos de evento. Primeira fase, enviei tabela. Segunda fase, não periódicos. E terceira, periódicos. Só que quando eu estiver falando de um desligamento, seja do 2299, que é do trabalhador sem vínculo estatutário, ou evento de desligamento do trabalhador 2299 e evento do trabalhador sem vínculo 2399. Qualquer um desses dois tem uma natureza híbrida. Então, além de eu comunicar o desligamento, tem lá um grupo de informações que é o valor da rescisão, que é o que foi pago efetivamente nesse desligamento, tá? Então, neste momento, onde está entrando somente a segunda fase, eu vou enviar somente os dados do desligamento, sem o grupo de informações de remuneração. Quando que eu vou mandar, então, o 2299 completo? Somente quando começar a terceira fase, ou seja, maio de 2018, tá bom? Nos meses de março e abril, toda e qualquer rescisão
vou mandar o 2299 ou 2399 somente com os dados do desligamento, sem essa informação de remuneração. Aí, quando eu tenho que mandar toda a movimentação de folha, tem que estar no e-social até o 7º dia útil do mês subsequente. Quando a gente começar a falar de periódicos, quais são os arquivos? É a minha folha de pagamento. Esses arquivos periódicos entram na terceira fase, maio de 2018. Então, só em maio que eu vou mandar a remuneração do trabalhador, tanto do regime geral quanto do regime próprio, benefícios previdenciários, pagamentos de rendimento do trabalho, aquisição de produção, comercialização, contratação de trabalhadores, informações complementares, totalizações de folha, reabertura e fechamento. Somente neste momento que eu vou mandar as informações relativos ao e-social de eventos periódicos, tá bom? Isso vai ficar só em maio. E aí, o que a gente pode falar? Nós tivemos agora, no dia 20 de fevereiro, foi liberado, dentro do e-social, um layout novo, tá? Então, se vocês olharem a página oficial do e-social, dia 20 de fevereiro, foi liberado o layout 2.4.02 beta. O que significa isso? Sempre que vocês ouvirem falar de um layout que esteja com a nomenclatura beta, significa que ele ainda encontra-se em testes, em análises e aprovações, tá? É um layout que já existe, sendo trabalhado ainda na parte de testes, e aí o planejamento para o uso desse layout vai seguir da seguinte forma. A partir de março, o GT Homologação vai até a Serpro homologar esse novo layout. A partir de abril, esse novo layout vai ser liberado no ambiente restrito. Lembrem, o ambiente restrito é o de teste. E a partir de maio, ele vem para o ambiente de produção. Então, em maio, quando começar a terceira fase, que é a folha, vai estar valendo com o layout novo do e-social. Uma coisa que eu acho importante a gente fazer uma observação aqui, nas análises prévias que nós fizemos desse novo layout 02 beta, CPF do dependente está exigindo para quem é maior de 8 anos. Essa é uma obrigatoriedade do imposto de renda da pessoa física, tá? Então, as empresas que, quando fizeram o seu saneamento, não pegaram o CPF dos dependentes menores de 12 anos, agora precisa se preocupar, tá? A própria DIRF ainda faz a validação de 12 anos, não olha 8 anos, tá? Quem olha 8 anos é a declaração do imposto de renda da pessoa física, a DIRF não. Então, isso é uma das coisas que a gente está levando dentro do GT homologação, porque o e-social está exigindo algo que nem a DIRF exige, né? Provavelmente os empregadores não tenham ainda esse CPF e a gente recomenda que eles façam saneamento na base, olhando todos os dependentes de funcionário que sejam maiores de 8 anos, tá? Porque pode ser que até lá a gente consiga alguma coisa, mas pode ser que não. E o layout já está prevendo CPF obrigatório para maior de 8 anos. Tá bom, Eli. Agora eu fiz o envio da primeira fase, mandei toda a parte de tabelas. Só que como eu faço para saber o que está lá no RET? O que eu mandei, se realmente eu mandei, né? Atualmente, o que dá garantia no cumprimento dessa obrigação é o número do recibo ou protocolo que retornou no envio do seu XML, tá? Agora, dia 27 de fevereiro, a gente só tem isso para comprovar, tá? Existem duas previsões de liberações por parte do governo. A primeira liberação vai ser o e-social BX. Está previsto a liberação do e-social BX lá em junho, mês 6. Para que vai servir o e-social BX? Eu vou conseguir consultar, olhar tudo que eu tenho disponível e vou conseguir fazer um download do arquivo que eu enviei. Então, eu vou conseguir baixar tudo que eu mandei. Só que isso vai ser só no e-social BX, liberado só em junho, mês 6. Antes disso, deve ser liberado o que a gente chama de e-social web. O e-social web é o ambiente de contingência do e-social. Esse a gente já testou lá na Serpro, em BH. O contribuinte vai fazer acesso ao e-social via web, tá? Obrigatório o uso do certificado, como tudo dentro do e-social. E através do ambiente e-social web, ele consegue consultar o que ele mandou e consegue trabalhar com uma contingência.
significa dizer que se deu algum problema no envio do arquivo, eu posso fazer uma manutenção direta pelo eSocial Web. A previsão do eSocial Web é que ele seja liberado, disponibilizado em produção a partir de março de 2018. Ele era para ser liberado na época do Carnaval, deu um problema, a Receita segurou um pouquinho, mas agora em março ele vai vir a público no ambiente de produção. Vamos relembrar um pouquinho do aspecto técnico. Muitos de vocês já passaram por isso e a gente já comentou em outros momentos, tá? Ambiente do eSocial existem dois. O de produção, que é onde tem toda a parte produz efeitos jurídicos, então é onde está valendo, e o ambiente de produção restrita. Esse ambiente de produção restrita é utilizado para testes. Todo e qualquer teste pode ser feito no restrito, não tem nenhum problema, e ele já aceita as 3 fases. O ambiente de produção aceita a primeira fase, e a partir de 1º de março vai ser aberta a segunda fase, que são os não periódicos. Esse daqui é o passo de validação do protocolo e do recibo, que vocês trabalharam agora em janeiro. Então, como funciona? Eu vou fazer o envio de um XML, tá? Esse envio vai bater na parte do servidor, dentro do Balance vai chegar no primeiro nível de validação, seja com a Caixa ou com a Serpro. Essa validação só olha a estrutura do XML, vai armazenar dentro do repositório deles e devolve para o contribuinte um número de protocolo. Isso é uma transmissão que a gente chama assíncrona. Então, eu mando uma parte e depois vou buscar uma outra informação, tá bom? Devolveu para a gente o número do protocolo, ele continua com as suas validações. Então, o lote entra numa fila de processamento e aqui ele vai verificar todas as solicitações, se as tabelas estão ativas, se eu tenho mês e ano daquela informação, tudo isso que nós temos já enviado dentro do eSocial. Ele separa esses arquivos por lote, tudo que tiver ok, faz o encapsulamento e aí o contribuinte volta com aquele número do protocolo que ele recebeu no passo 4, ele volta aqui pedindo o número do recibo, tá? Isso é processado e devolvido, ou o número do recibo ou as mensagens de erro que ocorreu dentro daquele lote. Aqui é uma informação importante, tá? Toda a comunicação da Receita Federal, do eSocial, ela está sendo feita através do ECAC. Agora, no final de fevereiro, alguns clientes reportaram que receberam um comunicado, um questionário da Receita Federal. Este questionário tem informações simples, são 6 perguntas. E o que é importante que todos tenham ciência, só respondam informações que vier via ECAC. Tá? Não é porque tem o logo da Receita que vocês vão sair preenchendo tudo, tá? Este comunicado tem essas 6 perguntas aqui. Quais são elas? A empresa tem ciência da obrigatoriedade do eSocial e da forma que deve obter a informação e de que forma obteve a informação? Segundo, é possível indicar alguém da empresa que pudesse ser o contato entre a Receita Federal e o eSocial e aí informe nome, telefone e e-mail? Qual a forma que será adotado para transmitir informações do eSocial? A empresa já procedeu à qualificação cadastral? Já iniciou a transmissão dos eventos de cadastramento e eventos periódicos e não periódicos? A empresa tem conhecimento dos canais oficiais que pode utilizar para tirar dúvidas dos eSociais? Essas 6 perguntas é um questionário de levantamento de informações que a Receita tem feito. Tá? Isso por quê? Porque estima-se na primeira fase 14 mil empresas entregando e até ontem nós tivemos um retorno do governo falando que eles recepcionaram 7.300 e algumas informações. Isso não dá 50% do que já deveria estar lá dentro, tá? Mas ainda, fora 7.000 que já receberam, tem 1.300 e alguma coisa, que são empresas que estão tentando enviar e ainda não tiveram sucesso no envio de tabelas, tá? Isso já estão faseados. Então, a Receita começou a fazer um questionamento, encaminhar para as empresas, que é realmente um questionário de como está a sua empresa para o eSocial. Isso não significa dizer que eles vão mudar prazo, tá? Por enquanto, não tem indício nenhum de que vai haver alguma postergação de prazo do eSocial. Falando um pouquinho de eSocial na TOTVS. Então, a gente tem o nosso canal, tá? Que é o hotsite do eSocial, tots.com/rh eSocial ou tots.com eSocial, ele chega no mesmo caminho.
Nesse hot site tem as informações do que nós oferecemos aos clientes, das ofertas, tem as páginas centralizadoras de cada linha de produto, com as informações de produto, de pacote, os serviços que são oferecidos, tem toda a estrutura de layout do e-social e do cronograma que vocês precisam obedecer. Falando um pouquinho de documentação, a consultoria de segmento, que é a equipe que eu coordeno, tem um material vasto com relação ao e-social, tá? Está sempre no repositório do TDN, que é o canal oficial da TOTUS, onde fica disponível lá na parte de TDN, consultoria de segmentos, tem perguntas e respostas do e-social. Tem um conteúdo bem conceitual e com bastante informações. Eu aconselho que vocês deem uma olhadinha, o conteúdo está bem legal. Capacitações, como eu comentei aqui, a gente já fez diversos webinars, já fizemos alguns treinamentos, algumas capacitações aos nossos clientes. Então, se vocês forem no canal do YouTube e colocar e-social mais TOTUS, vai retornar para vocês todo o material que a TOTUS tem com relação à entrega do e-social. Tem um deles que eu recomendo em específico, que é a parte de pagamentos, que fala bem detalhado do 1200 e 1210. Eu fiz um exemplo naquela época com relação a uma folha em regime caixa, contendo férias partidas, como que fica. Vale a pena a gente dar uma olhadinha, tá? Para a terceira fase, tá? A parte de envio de informações vai estar lá na terceira fase em maio, mas vale a pena a gente já olhar e se preparar para saber o que vem pela frente, não é mesmo? Falando um pouquinho de atendimento, quando vocês entram para abertura de tickets, de chamados na nossa central de atendimento, lá em suporte.com, existem um itemzinho chamado Chatbox. Do Chatbox estão em dois temas atual em vigor, que é o e-social e a DIRF. Através dali, ele tem um questionáriozinho que é possível você obter informação. Então, informação quanto à data dos próximos eventos, informação da linha de produto, do pacote que está disponível. As perguntas que são mais realizadas no atendimento são feitas e elencadas ali pelo chatbox para que consiga auxiliar o cliente sem abertura de um chamado. Eventos responde, como eu comentei, para o e-social a gente tem um por mês até o mês 6. Como que vocês acham a inscrição? Também pela página do suporte. Basta ali na central de busca vocês utilizarem a palavra responde, desmarquem ali a opção de TDN e YouTube, e aí ele já vai trazer todos os respondes de cada mês. Para março nós temos RAIS e e-social agendado. Material deste webinar. Este evento está sendo gravado, então depois a gente disponibiliza para vocês tanto o material utilizado quanto o vídeo e a gravação desse evento. Isso fica disponível lá no TDN, mesmo caminho que eu falei para vocês. Vocês vão entrar no TDN, na Space da consultoria de segmentos, tem uma página chamada Material Utilizados em Eventos, TOTUS Responde e-social 2018. A primeira rodada que nós fizemos já está disponível lá, tanto o material quanto o vídeo, basta vocês acessarem e fazerem uso. Para relembrar que algumas pessoas entraram no meio da apresentação, os próximos webinars programados e-social, no mês de março no Proteus vai ser dia 14 e RAIS dia 1º de março, tá bom? As dúvidas a gente vai deixar agora no final, tá? Tudo que vocês tiverem relacionado a questões, já coloquem para a gente na parte de perguntas, porque a gente já tem uma equipe que está respondendo as perguntas durante o evento, e no final a gente abre para questão. O microfone de todos vocês permanece travado até o final da apresentação. Só um instantinho agora que a gente vai trocar o apresentador, e aí agora a linha de produto Proteus vai falar. Boa tarde, eu sou a Márcia Moura, trabalho na equipe de RH do Proteus, né, com uma squad aí de aproximadamente 10 pessoas, estamos cuidando do e-social. Hoje, quem está comigo é o Felipe Aires, que trabalha no atendimento, e ele está respondendo as perguntinhas aí no chat, tá? Junto com a Elisângela também. Então, a Elis já falou a parte mais conceitual, então agora a gente vai entrar na parte de produto mesmo, tá bom? Como a gente já falou, a primeira fase do e-social se encerra amanhã, que é a parte de tabelas iniciais, e no dia 1º as empresas já podem enviar
os eventos não periódicos, tá? Como é feito esse evento do não periódico no Proteus? O usuário tem que configurar dois parâmetros, que é o MVRHTAF e o MVFaseSOC, tá bom? Então, o MVRHFase ele deixa como true e o MVFaseSOC ele deixa com o conteúdo igual a 1. Isso significa que ele vai enviar alterações de tabelas iniciais e também ele vai enviar os não periódicos. O envio tanto das alterações das tabelas iniciais como os não periódicos no Proteus é automático. Então, uma vez você feita a configuração desses dois parâmetros, você não precisa ter outro passo para esse envio, né? Diferente das tabelas iniciais, que você entra num programa, você entra numa rotina e solicita que seja enviado ao TAF. Esses não periódicos não é feito dessa forma. Conforme o usuário vai manuseando as rotinas no dia a dia, os eventos vão automaticamente, tá? Então, vamos entrar aqui no exemplo de funcionários. Quando você tiver aqui na tela do cadastro de funcionários, caso você faça... Ai, gente, perdão. Estou com um probleminha de licença aqui. Mas caso você faça uma inclusão de um funcionário, no momento que você apertar o botão confirmar, clicar no botão confirmar, já vai ser encaminhado para o TAF o evento 2190, que é a admissão preliminar, ou 2200. Então, se você não preencher todos os campos obrigatórios do e-social, ele automaticamente envia o 2190 e aí você tem mais um tempo para enviar o 2200. Se você entrar na inclusão do cadastro e preencher todos os campos solicitados pelo e-social, aí automaticamente já é disparado o 2200, tá? Então, a gente tem um outro parâmetro, que é o MVFD aviso, que se você habilitar, cada vez que ele enviar um evento para o TAF, ele te apresenta a mensagem na tela. Então, nesse exemplo que eu dei, ele apresentaria a mensagem, evento 2200 enviado ao TAF com sucesso. Isso vai te proporcionar o quê? Uma segurança, né? E aí você pode acompanhar a transmissão desse evento lá pelo TAF, tudo bem? Se algum campo, imagina assim, que o campo PIS é obrigatório e você não comunicou, então nesse caso vai ser apresentada uma mensagem também informando que nem mesmo 2190 foi possível o envio, tá? Aí, voltando aqui para o produto, a gente também tem a carga do 2205 e do 2206 através do cadastro de funcionários, tá? Então, da mesma forma que eu enviei o 2200, se eu enviar, se eu entrar nesse funcionário e fizer uma alteração de endereço, por exemplo, ele vai tentar enviar para mim o 2205, que é o evento de alteração cadastral, tá? Então, vejam que esses eventos não periódicos, eles são enviados automaticamente mesmo. Qual que é o pulo do gato aí nessa questão dos não periódicos? Anteriormente, o que era passado, né, para as empresas, qual que era o entendimento? Que você ia fazer o 2200, que na época era 2100, ele ia na carga inicial, tá? Hoje não é mais assim. O 2100 não existe mais e só existe o 2200, que pode ser enviado do dia 1º de março até o dia 30 de abril. Né? Então, imagina o seguinte: eu tenho lá um funcionário, eu não sou obrigada a fazer a carga inicial dele, então esse funcionário já existe na minha base. Eu não fiz a carga inicial desse funcionário porque eu tenho um certo tempo para fazer essa carga, mas acontece que eu quero fazer uma alteração cadastral, né? Eu quero alterar o endereço desse funcionário. Então, nesse momento, quando eu entrar na alteração,
O TAF, quando eu fizer a integração dessa alteração, o que o meu programa vai verificar? Ah, existe o 2200? Existe. Ele está com o status de enviado para o governo? Está. Então, eu vou enviar um 2205. Nesse caso, imagina que eu não fiz a carga desse funcionário. Então, o que o programa vai fazer? Existe o 2200? Não, não existe. Então, eu vou enviar agora. Entendeu? Então, é dessa forma que o programa vai funcionar, nessa parte de cadastro de funcionários, tá? Ele primeiro vai verificar se o 2200 não existe, se o 2200 existe. Se existir, ele vai enviar a alteração cadastral ou contratual, depende da alteração que você está fazendo, né? Isso também vai ocorrer no cadastro de dependentes, porque o dependente está no 2200 e no 2205. Vai ocorrer também naquela parte de trabalhador temporário, né? Nesse caso, ele está na parte de 2206, alterações contratuais. E aí o sistema vai entender que se você ainda não enviou o 2200, que envie agora, tá? Que envie nesse momento e depois você pode enviar a alteração. Então, essa parte de funcionários e dos dados que complementam a informação de funcionários, que é sucessão de vínculos, dependentes, no caso de estagiário, dados do estagiário, todos eles me geram ou alterações cadastrais ou alterações contratuais, tá? Agora, imagina que já estou obrigado a entregar o e-social, já alterei os meus 2 parâmetros e um funcionário sofre um acidente ou fica doente. Nesse caso, eu vou entrar na rotina de afastamento, né? Porém, quando eu tentar enviar esse evento, o TAF vai me retornar informando que eu não tenho o evento deste funcionário. Eu não tenho o evento 2200 desse funcionário na base, porque é opcional, né? Eu mandar esse funcionário no dia 1º de março. Aí, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que, na minha tela de carga inicial, escolher o evento 2200, vou até a minha telinha de parâmetros, seleciono esse funcionário. Selecionei esse funcionário, faço a carga dele, faço a carga do 2200. Só assim eu posso voltar no afastamento e enviar esse afastamento para o TAF. Tá bom? Então, esse evento de admissão, né, esse evento de cadastro do funcionário, ele é opcional sim, mas ocorrendo alguma movimentação deste funcionário, eu tenho que mandar o 2200 antes de mandar o evento em si, tá bom? Então, as rotinas que fazem as cargas dos eventos é o próprio cadastro do funcionário, né? O cadastro de dependentes, o cadastro de sucessão de vínculos, né, que tem os dados complementares da admissão, é o cadastro de informações de funcionário temporário, tá bom? E depois eu também vou ter alteração de salário, que vai me gerar um 2206, e alterações, né, referentes a endereço, enfim, tudo que está lá no cadastro de funcionário. Então, essas rotinas vão gerar eventos do grupo 22, o 2200, 2205, 2206. Essas rotinas também, quando elas identificam que esse trabalhador é um trabalhador sem vínculo, a partir do RA-CAT-FD, elas me direcionam para o 2300, que é o cadastro do trabalhador sem vínculo, né? No caso 2300, ele também tem os dados de dependente e ele tem os dados do estagiário, tá? Se eu fizer alguma alteração contratual, ele será gerado o 2306. Se eu fizer alguma alteração cadastral, é gerado também o 2205. Não existe 2305, tá? Só o 2205. Saindo um pouco dessa parte de cadastro, a gente tem o cadastro de aviso prévio, né? Então, todo o aviso prévio
que não seja indenizado o usuário ao entrar nessa rotina, que é a GPEA 925, infelizmente a minha base deu um problema aqui de licença, não está funcionando, mas ao você incluir um aviso prévio, será gerado um evento também no e-social. Tudo bem? Que é o 2250, se eu não me engano. Também vai ocorrer essa checagem. Estou mandando 2250, estou mandando aviso prévio. Existe o funcionário na minha base do TAF e, consequentemente, no RET? Não, não existe. Então, eu tenho que ir até a rotina de carga inicial, selecionar o funcionário, mandar o 2200 desse funcionário e depois eu mando o aviso prévio, certo? Aí, voltando mais um pouquinho, depois do aviso prévio, eu tenho a minha rescisão, que eu tenho que mandar a rescisão também para o funcionário. Também, se eu tentar mandar a rescisão na rotina GPM 040 ou na rotina GPM 630, que é a rescisão coletiva, vai ser necessário eu já ter enviado o 2200 desses funcionários, tá? Lembrando que esses eventos, né, que é o 22,99, o 23,99 para o trabalhador sem vínculo, como a Elisângela falou, eles vão sem aquela tag de verbas. Eles vão só com o que a gente chama de cabeçalho da rescisão, tá bom? Para isso, a gente já tem que ter feito todo o saneamento, né, na nossa tabela 32, no nosso parâmetro 32, né, no antigo parâmetro 32 da versão 11, que, se eu não me engano, é a tabela S043 da versão 12. Então, eu tenho que vincular o meu motivo de desligamento com o motivo de desligamento do e-social, que é a tabela 19. Mesma coisa o afastamento, que eu já dei o exemplo aqui para vocês. Quando o usuário utiliza a rotina GPEA 240 ou coloca um funcionário em férias, é gerado automaticamente o evento 2230, que é o evento de afastamento. Novamente, o programa vai tentar encontrar o registro de admissão desse funcionário, tá? Então, isso significa o quê? Que para cada movimentação, antes eu tenho que enviar o evento de admissão do funcionário, senão realmente o programa não vai conseguir enviar um afastamento sem ter o funcionário na base, tá bom? Então, voltando para os não periódicos, depois do afastamento, né, do desligamento, a gente pode ter uma transferência. A transferência, ela gera um evento 2206, porque se eu estou transferindo um funcionário de filial, eu tenho que mudar o que seria o contrato de trabalho dele, tá? Então, para o e-social, uma empresa, ela é um todo. Ela é composta por todas as suas filiais e a sua matriz. Quando eu faço uma transferência, eu não estou desligando o funcionário da empresa, eu simplesmente estou trocando ele de estabelecimento, né? Que é o que o e-social entende que são as filiais. Então, ao tentar fazer uma transferência, será gerado um 2206 para esse funcionário. Novamente, ele vai somente efetivar essa transferência se ele encontrar o 2200, tá? Então, outra coisa que é importante dizer, quando eu ativo esses parâmetros, eu estou dizendo assim para o meu Proteus, olha, eu estou fazendo a integração com o TAF, eu já estou usando o e-social. Então, a minha base do Siga GPE, ela tem que ser idêntica à minha base do TAF, tá? Então, todas as minhas movimentações que eu tenho desse lado, elas têm que ser um espelho do que está no TAF, porque só assim eu tenho certeza de que toda a minha informação está também na base do governo. Então, se eu fizer uma alteração aqui no Siga GPE e por alguma razão não conseguir ser efetivada no TAF, eu também vou cancelar, vamos dizer assim, a efetivação dessa alteração aqui no Siga GPE, tá? Então, isso
isso quer dizer o seguinte, eu estou fazendo alteração cadastral de um funcionário, tá? Eu já tenho 2200 lá, já está com o status 4 e vou alterar o endereço desse funcionário. Se por algum motivo esse evento 2205 não conseguir chegar no TAF, eu vou receber um retorno, né, com o erro, com o problema que está acontecendo, e eu não vou efetivar essa alteração no SRA. Essa alteração não vai ser gravada. Por quê? Porque se eu gravasse aqui desse lado, tudo bem, o meu SIGA GPE vai estar certinho, mas essa informação não foi para o TAF e, consequentemente, não foi para o governo. Se uma hora ou outra o usuário esquecer de falar, não, agora, peraí, eu tenho que arrumar lá no TAF, ele esquece de fazer isso. Então, nós vamos estar faltando com a informação para o governo e essa empresa pode ser autuada. Então, uma vez que o usuário habilitar esses parâmetros, ele só vai conseguir efetivar, né, as alterações, as inclusões aqui no SIGA GPE quando a operação for bem sucedida no TAF, tá? Dessa forma, a gente pode garantir que as duas bases estão corretas, estão idênticas. Então, estava falando da transferência, que a transferência também vai ser um gatilho, né, para um evento do TAF. A reintegração, o nosso processo de reintegração, ele também gera um evento, que é o evento 2298, que é o evento de reintegração. A reintegração é um pouco mais complexa, né? Não basta eu enviar somente o 2200. Para existir uma reintegração, tem que ter existido uma rescisão. Tá? Então, eu vou ter que enviar o 2200, depois eu vou ter que enviar o 2299, que é a rescisão, e só assim eu vou conseguir fazer a reintegração, tá certo? Então, são essas rotinas que são os gatilhos para enviar eventos para o TAF, né? Então, basicamente, é o afastamento, todo o grupo de rotinas em torno do cadastro do funcionário. Então, seria a sucessão de vínculos, dependentes, dados de funcionários temporários, dados do estagiário, né? Aí depois a gente tem a rescisão, o aviso prévio, o afastamento, as férias que geram o afastamento, a transferência, a reintegração e as rotinas que geram aumentos para o funcionário. Essas rotinas, elas têm um detalhe, tá? Isso está na nossa página aqui da parte de não periódicos. Essas rotinas, elas não é em tempo real que vai ser gerado 2206 do reajuste salarial, tá? Esses reajustes, como é sabido, eles vão para a tabela SR3. Qualquer aumento vai para essa tabela. Então, o usuário ele precisa configurar um job e ao final do dia, né, ele vai para essa tabela, ele lê as últimas alterações da tabela SR3, que é a tabela de aumentos, e gera o evento 2206 de cada um desses aumentos. Tá bom? Então, pelo fato de você poder dar reajuste para vários funcionários de uma vez só, isso poderia onerar muito a performance. Então, a gente optou em fazer a carga do evento 2206 através de job que é configurado para fazer a leitura da tabela SR3. Tudo bem? Então, eu acho que de não periódicos, por enquanto, é isso, tá? Nós vamos liberar mais alterações, né? Para melhorar, fazer ajustes das cargas dos não periódicos. Por exemplo, uma transferência de empresas vai ser gerado através dessa transferência o 2299 da empresa antiga e o 2200 da empresa nova. Então, ainda vão ser liberadas outras implementações para a gente cercar o processo não todo, tá? Então, até o dia 1º de março, a gente vai incluir mais dados nessa página aqui de entregas legais, detalhando para vocês da onde que são
enviados, de quais rotinas são enviados os não periódicos, o que ainda não estamos fazendo, qual que é a solução, né? Por exemplo, por exemplo, essa situação de transferência entre empresas. O programa realmente ainda não está preparado para gerar esses dois eventos, que é o 2299 e o 2200 da empresa nova. Então, nessa documentação, nessa página, a gente vai dar o passo a passo para usuários fazerem assim nessa situação e poder avisar o fisco dessa movimentação de funcionários, tá? Então, essa documentação ela vai ser implementada com outras informações. Tudo bem? Eu acho que de não periódicos era isso que eu tinha para falar, então a gente pode responder as perguntas agora. Parâmetro MVRHTAF, hoje ele provavelmente ele está como false, então por favor coloquem ele como true. MV fase SOC, que é fase do e-social. O conteúdo dele hoje deve estar branco, então coloquem esse conteúdo como 1, o número 1, tá? Então, dessa forma, vocês estão habilitando o programa para enviar os eventos não periódicos. Pessoal, aqui na parte de perguntas, a gente tem uma pergunta sobre esse parâmetro. Realmente, ele não está criado automaticamente. Nós vamos liberar um novo diferencial até o final dessa semana, com algumas implementações, né? A correção de um campo que é o R6TP Jorna, que infelizmente ele apresentou um problema em algumas bases está com conteúdo antigo. E aí, nesse diferencial, a gente cria esse parâmetro automaticamente, tá? Mas se vocês quiserem procurar o parâmetro agora, só procurem na nossa página, na página de entregas legais do E-Social, a gente tem um link lá que chama RH Pacote para Periódicos e Não Periódicos 12.1.17. Na parte de boletim técnico, a gente explica como que é feita a criação desse parâmetro. Então, se vocês não quiserem esperar esse diferencial de dicionário, vocês podem utilizar esse boletim técnico que explica como deve ser o criado o parâmetro, tá bom? Então, voltando aqui, na nossa página central de entregas legais, lá do E-Social. Depois a gente tem RH pacote periódicos e não periódicos. Nesse pacote temos o boletim técnico que explica como criar o parâmetro MV fase SOC. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, onde? Mas Tem uma questão aqui, gente, que está perguntando sobre os ambientes do governo, tá? Então, assim, como eu comentei na apresentação, nós temos o ambiente restrito, que é o ambiente de teste, e o ambiente de produção. O ambiente de produção hoje só aceita os envios de tabela. Então, se hoje vocês tentarem enviar uma admissão 2200 ou algum arquivo não periódico, ele não aceita, tá? Produção tem as datas de fase para cada aceite. O ambiente restrito, que é o de teste, está aceitando todo e qualquer envio, inclusive os eventos, os extemporâneos, tá bom? Mas o de produção só é válido para cada data que está de acordo com o cronograma. A gente tem uma perguntinha aqui, é assim, ó, transferência de centro de custo também deverá ser informada no E-Social ou somente entre filiais? Tá ouvindo agora? Tá. A gente tem uma perguntinha que é: transferências de centro de custo também deverão ser informadas no E-Social ou somente entre filiais?
Não, a transferência de centro de custo, né, entre departamentos não precisa ser enviada para o e-social, tá? Vamos ver. Estou utilizando o Proteus para o envio do e-social, mas iremos mudar de sistema devido à fusão da empresa com outras companhias. Com isso, o funcionamento que foi integrado pelo Proteus, como fica no e-social, já que em outro sistema a chave será diferente. Existe alguma tratativa? Só um minutinho que a Elisângela vai responder, tá? Então, gente, para fazer o download, porque assim, nesse caso, a empresa está trocando de software house, tá? Enviou tudo através de uma software house e é normal fazer a troca, né? No meio do período, no meio do ano e assim por diante. Só vai conseguir fazer o download do que foi enviado para fazer o input na próxima software quando tiver o eSocial BX liberado. Tá? Então, o que essa empresa vai ter que fazer? Ou ela vai fazer uma estrutura manual no outro software, assim como os clientes que virão para o Proteus também terão essa dificuldade enquanto não tiver o eSocial BX. Está prevista a liberação do BX somente em junho, então a partir de junho vai ser possível fazer o download do que estiver no ambiente do RET para fazer o upload no software novo. Antes disso, não tem o que fazer, é controle manual. Pessoal, tem bastante perguntas também com relação ao envio de admissões e carga de funcionários ativos. Então, vamos reprisar, tá? Se a gente for olhar no MOS, que é o Manual de Orientação do E-Social, tem lá a informação no evento 2200, vai ter a regra. Uma das regras é a seguinte: para admissões ocorridas no dia 1º de março, o prazo do envio da admissão é o próprio dia da admissão. Significa o quê? Admitir no dia 1º, tenho que mandar para o e-social no dia 1º. Para admissões ocorridas a partir do dia 1º, ou seja, do dia 2 de março em diante, tem que estar no e-social um dia antes da admissão. Então, se eu admitir alguém no dia 15 de março, no dia 14 de março tem que estar no e-social essa admissão. O que a gente pode fazer para prorrogar esse prazo é envie um 2190 e aí eu ganho prazo até o 7º dia útil do mês subsequente para enviar o 2200, tá bom? O que nós temos com relação às cargas? Todas as cargas precisam ocorrer dentro do mês de março, pode ocorrer até abril, porém nós temos uma observação muito fundamental aqui. Qualquer admissão, demissão, afastamentos devem ser recepcionados pelo e-social. Eu não consigo mandar um afastamento de alguém que não está admitido, ok? Então, para a gente conseguir mandar uma demissão, um afastamento no e-social, eu vou ter que ter dado a carga do 2200. O que a gente recomenda? Façam a carga nas primeiras semanas de março, para que vocês consigam trabalhar com as admissões, demissões, afastamentos e desligamentos. Eu só consigo mandar um arquivo de desligamento de alguém que já existir no RET. Se eu não mandar o 2200 dele, não consigo mandar a rescisão. Pessoal, tem uma pergunta: qual é o parâmetro para o aviso no momento da alteração no cadastro de funcionários? É o MV, EFD, MSG, tá? Eu me enganei, eu falei MVFD Avis, mas o MVFD Avis, ele é utilizado para quando faltar alguma informação no cadastro. Tá? Então, eu esqueci de informar o número do CPF. Se eu tiver com o MVFD como 0, eu não consigo gravar essa informação. Agora, o MVFD-MSG, ele me avisa cada vez que um evento é integrado com o TAF, né? Um evento não periódico é integrado com o TAF, ele me manda mensagem: o evento XPTO foi integrado ao TAF com sucesso. Tem outra pergunta:
tem uma nova rúbrica, precisa enviar a tabela novamente? Não, você não precisa enviar a tabela novamente. Você pode até entrar na carga inicial novamente, e aí o que, que o programa vai fazer? Como ali a gente não tem um filtro, ele vai ler a tabela de rúbricas inteira. Cada vez que ele tentar inserir uma rúbrica que já existe, dizendo que já existe essa rúbrica. Somente essa rúbrica que é nova, aí sim, essa ele vai conseguir inserir no TAF, tá bom? A partir do dia 5 de março, se você fizer a inclusão dessa rúbrica na tabela de verbas, aí você vai automaticamente incluir ela no ambiente do TAF, tá? Esse material que a Elisângela passou para a gente, todo esse webinar vai ficar na nossa página do E-Social. Temos uma pergunta aqui, que é a seguinte: existe alguma base legal para nos resguardar de que não preciso enviar 2200 antes do início da obrigatoriedade, conforme consta no manual? Bom, gente, o próprio cronograma, né, que está na página oficial do esocial.gov.br, essa é a nossa maior base, né, legal e que vai nos proteger disso aí. Inclusive, assim, antes do início da obrigatoriedade, né, isso já diz que não precisa enviar, tá? Qual é a página, qual é essa página do E-Social que vocês mostraram para pegarmos o material que foi usado hoje? A Elisângela vai compartilhar para a gente a página, tá? Ó, pessoal, o material fica sempre no TDN. Então, vocês estão vendo a tela, vocês vão fazer o quê? Vão acessar tdn.totos.com.br. Todo o material de evento que nós realizamos, eles vão para edição. Então, por exemplo, agora são 16 horas e 22 minutos. Essa gravação ainda está ocorrendo, tá bom? Até o final, o evento ainda está sendo gravado. Depois que terminar ó, essa gravação, vai para o marketing, eles vão fazer uma edição, vai cortar, vai pôr uma telinha inicial de vinheta da TOTOS, que é padrão dos nossos materiais, para subir isso no YouTube, para depois ficar liberado. Então, não está indo aqui na página. Deixa eu pegar no material que eu apresentei para vocês. Aqui, ó. Então, quando vocês acessarem tdn.totos.com.br, vocês vão entrar na Space Consultoria de Segmentos, essa que está no primeiro vermelhinho, canto superior esquerdo. Tem uma aba chamada Material Utilizados em Eventos, Eventos do ano de 2018, tem lá, TOTOS Responde e Social 2018. Tanto o PPT do material anterior quanto gravação da primeira rodada do E-Social já está disponível no TDN. O dessa segunda rodada, o vídeo provavelmente vai ser disponibilizado na semana que vem. O PPT que eu utilizei já vai estar disponível amanhã. Nós temos uma outra pergunta aqui. Se a tabela de processos, né? Então está dizendo o seguinte: a tabela de processos é referente aos processos junto aos órgãos, Receita, INSS, etc. Então, só deve enviar informações dessa tabela às empresas que estão com processos ativos. Quem não tem processo junto a esses órgãos não devem ser enviada a tabela? É correto ou devo enviar algo? Isso está correto, sim, entendimento está correto. Se você não tem nenhum processo contra um desses órgãos, então você não precisa, a tabela 1070, ela se torna desnecessária, tá? Mas você tem que ver também se o funcionário ele tem processo contra um desses órgãos, porque lá no evento 1200 você tem que informar o número do processo
e ele tem que existir na tabela 1070. Então, além de você gerenciar os processos que a empresa possa ter com um desses órgãos, você tem que gerenciar os processos que o seu funcionário tenha com um desses entes aí, tá? Isso é que complica um pouco a vida, né, do empregador. Transferência entre empresas do mesmo grupo econômico deverão ser informadas em qual momento? A transferência, como empresas do mesmo grupo, se mudar o CNPJ, a raiz do CNPJ, então você está fazendo um desligamento, mesmo que seja sem ônus, de uma empresa e uma admissão em outra empresa. Então, cai naquele caso que eu falei, né? Hoje o nosso programa de transferência ainda não está preparado, mas ele segue aquele prazo de entrega da rescisão, que é até o dia 7 do mês subsequente, tá? Nós temos uma pergunta aqui sobre o R6 TP-Journey. Realmente, a gente teve um problema com esse campo, que o conteúdo do layout 2.3 ele está sobrepondo o conteúdo do layout 2.4. É por essa razão que provavelmente fica dando que esse campo está inconsistente, né? Então, essa correção já está sendo efetuada, vai ser liberada o mais rápido possível para fazer a correção das opções que são apresentadas nesse campo. Então, realmente, se está aparecendo a opção 99, é porque está com o conteúdo antigo. Isso já está sendo corrigido. Vamos ver se tem mais alguma. Olá, boa tarde. O evento S1005 deve ser preenchido obrigatoriamente por causa do RAT e do FPAS? Olha, o S1005, ele se refere a cada um dos estabelecimentos da empresa. Então, para cada uma das suas filiais, você obrigatoriamente tem que ter um evento desse, tá? E o FPAS, ele não vai nesse evento, ele vai no evento 1020. O 1005, ele tem que ser enviado agora, porque quando você enviar o evento 2200, o funcionário ele tem que ligar, ele tem que estar ligado a algum dos estabelecimentos da empresa, né? Então, se você não mandou o 1005, você não vai conseguir enviar o 2200. Gente, vamos relembrar? Primeiro, assim, tem algumas perguntas aqui quanto ao fechamento de folha de 21 a 20, de 15 a 14 e assim por diante. Se a gente falar com o Ministério do Trabalho, em todas as reuniões que a gente faz do E-Social, o Ministério do Trabalho é unânime falar que isso não pode, tá? Ah, mas e agora, com o E-Social, como vai fazer? Neste momento, o E-Social não sabe que data que você está pagando o fechamento do ponto. Né? O que está indo para o E-Social agora não são as marcações, são os horários dos seus funcionários, horários que eles realizam, e se o controle de ponto é pela portaria 1510, se é manual ou se é liberado. Tá? Então, nessa fase deste ano de 2018, o E-Social não tem como saber qual é o período de fechamento do ponto. Isto aí é uma polêmica muito grande. Toda vez que a gente discute com o Ministério do Trabalho, eles são inflexíveis e eles sempre falam que vão fiscalizar. Tá? Isso é uma ação que nós, como TOTS, não temos o que fazer. Tá? É uma ação do Ministério do Trabalho que no futuro vai acontecer. Quando é esse futuro? Ele ainda não sei, não tem marcação de ponto aqui no E-Social. O dia que vier a marcação de ponto para o E-Social, aí nós teremos um problema sério, mas por enquanto não tem, tá bom? Segundo, as admissões de março, tá? Vamos relembrar. O que pede o E-Social? O que está no regramento das fases? Todas as admissões devem constar no E-Social um dia antes do efetivo trabalho. Então, se eu contratei no dia 16, tem que mandar para o E-Social no dia 15. Se eu contratei para o dia 20, tem que mandar para o E-Social dia 19. A única exceção é o dia 1º de março. Se eu contratar no dia 1º de março, eu tenho o dia 1º de março para mandar. Por quê? Porque dia 28 de fevereiro, o ambiente do E-Social não está recebendo informações de não periódicos. Então, todo mundo que eu admitir no dia 1º, eu tenho que mandar no dia 1º, tá bom? Não é dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro não tem ambiente recebendo dados não periódicos na produção. O que nós podemos sempre recomendar é o seguinte, tá? Eu fiz uma admissão em março, vou mandar o 2190. O que é o 2190? Registro preliminar de admissão.
Quando eu envio o 2190, eu ganho um mês para mandar. Então, o prazo do 2200 fica prorrogado até o 7º dia útil do mês subsequente. Significa o quê? Que se eu mandar o 2190 de qualquer admissão feita em março, eu tenho até o dia 6 de abril para mandar o 2200 desse funcionário, tá? Se eu fizer a carga no dia 1º de março, o que vai acontecer provavelmente, tá? O governo já orientou nós, as software houses, através dos grupos de trabalho, que não coloque medo no cliente para mandar tudo no dia 1º, porque o servidor da Receita provavelmente não vai ter condições de segurar tudo isso. Então, eles estão pedindo para que seja faseado ao longo do mês de março o envio da carga do 2200. A única coisa que precisa tomar cuidado é, se eu tiver uma férias, um afastamento, uma demissão, eu não consigo fazer se eu não mandei o 2200 desse funcionário, tá bom? Então, aí a gente tem essa pergunta também aqui. Ainda estamos com a seguinte dúvida. Hoje terminaremos de enviar as tabelas. Muito bom. A partir do dia 1º de março, temos que ativar o parâmetro. Enviaremos tudo primeiro e depois ativaremos o parâmetro. As admissões a partir do dia 1º de março já devem ser enviadas online. Então, é assim, é o que a Elisa acabou de dizer. Então, você pode, a partir do dia 1º de março, ativar o parâmetro, porque se você fizer uma admissão, ele já vai conseguir mandar o 2190, que é aquele registro preliminar, como ela falou. Você mandando esse 2190, você ganha um tempo para complementar as informações dos funcionários, porque às vezes o funcionário não traz todos os documentos dos dependentes, todos os documentos até dele próprio. Então, você mandando 2190, você consegue mandar o registro 2200 desse funcionário até o dia 7 de abril aí, tá? Então, a gente orienta para que o parâmetro seja ativado, né, para você conseguir pelo menos fazer a integração do 2190 e para você já ir sabendo, olha, eu fiz um afastamento, tá, mas espera aí, ele vai me dar uma mensagem. Por que ele está me dando uma mensagem? Porque eu não tenho 2200 na base. Então, eu vou no cadastro desse funcionário, complemento todos os dados, vejo se está tudo certinho, todas as informações de dependentes informados e tal, mando o 2200 desse funcionário e depois consigo mandar o afastamento, né? É sempre bom você já ir alimentando o ambiente do TAF, até mesmo para você verificar o que está faltando, se tem algum problema, se tem algum erro. Precisa fazer a carga de todos os funcionários no dia 1º de março? Não, não precisa, tá? Salvo as exceções aí, se ele tiver alguma movimentação, tá bom? Kleber está perguntando aqui, falando um cenário que acho que pode ser realidade de muitas empresas. Ó. Não temos informações obrigatórias de funcionários afastados há muitos anos. O que pode ser feito? Se o funcionário está afastado há muitos anos, o vínculo dele não deixou de ser com a empresa. Se ele ainda não se aposentou, ele ainda é um vínculo ativo dentro daquela empresa, tá bom? Então, o que a gente recomenda é que as empresas entrem em contato, achem esses colaboradores de alguma forma, porque quando ela mandar o 2200, esse funcionário está ativo, ele vai lá no 2200 para o e-social, tem um bloco de informações de afastamento, ele vai não como ativo, já vai informação de afastamento. Não precisa mandar o 2300, que são dados de afastamentos agora, tá? Só entra afastamentos no e-social pelo envio de afastamento os novos afastamentos ocorridos a partir de março de 2018. Afastamentos pretéritos, eles já serão carregados no 2200 quando for dada a carga. Mas a gente recomenda que a empresa entre em contato, porque se der algum problema de qualificação neste funcionário, você não vai conseguir dar carga dele dentro do RET. Nós temos uma pergunta assim, mesmo fazendo alteração do campo MVRH-TAF, MVFase SOC, o sistema não realiza integração com o TAF. Tem alguma parametrização a fazer?
Antes de você fazer essa parametrização, eu imagino que aquela parte de complemento empresa do TAF já esteja ok, né? Porque mesmo não sendo a parte de carga inicial, aquela configuração ela é muito importante, porque a partir daquela configuração eu vou saber para qual empregador, né, eu estou mandando aquele afastamento ou aquela admissão. Então, é importante você analisar não só esses parâmetros, mas também a configuração lá de empresas no complemento empresa do TAF, tá bom? Se ele não está fazendo a integração com o TAF, ele daria algum retorno, né? Ele daria algum retorno de erro, qual campo do XML está faltando, tá? Então, aí eu peço que você entre em contato aí com o suporte e apresente esse log, esse erro que ele está acusando. Se ele não está indo para o TAF, é porque alguma coisa no XML está faltando. O Evandro mandou uma pergunta assim, ó, quando é transmitido o evento que possui inconsistência, o e-social devolve um protocolo de recebimento, posterior permite a retificação? Evandro, na verdade, quando tem uma inconsistência, o retorno do XML vem uma mensagem com erro para você fazer a correção e enviar novamente. Não existe retificação de algo que já estava errado, inconsistente e não foi aceito pelo e-social, tá bom? Retificação é somente de algo aceito, consistente, validado e depois sendo alterado. Nesse seu exemplo, se ele já tinha uma inconsistência no primeiro momento, ele tem que ser corrigido primeiro e enviado novamente. Nessa primeira carga inicial do 2200, se eu não conseguir enviar todos os funcionários devido a problemas de cadastro, dessa forma ficando pendente, posso enviar novamente no dia 1º de março? Olha só, o 2200, ele não faz parte da carga inicial, das tabelas iniciais, tá? O 2200, ele é considerado até um evento extemporâneo, desculpa, o evento não periódico também. Então, você não precisa mandar no dia 1/3 a carga de todos os funcionários. Você pode corrigir o cadastro desses funcionários com calma e depois você vai mandando esses funcionários na nossa rotina de carga inicial. Você pode escolher o range ali de funcionários, você pode escolher o centro de custo, pode filtrar por situação. Então, você não é necessário você mandar tudo de uma vez, né? Como a gente já explicou aqui. Quando o MVFD avisa estiver como 1, o sistema vai gerar o 2190? Não, ele não vai gerar o 2190, porque o 1, ele impede que você faça a gravação, né? Ele avisa e impede o processo. Então, no caso, você tem que deixar ele como 2, porque ele vai avisar, mas ele vai fazer a gravação. Então, ele vai fazer a gravação do SRA e vai fazer também a integração com o TAF. Os jobs, aí está escrito aqui, eu acho que eu entendi a pergunta. Os jobs da carga da SR3, esses jobs que a gente falou que vai gerar o 2206, não sei se é isso que você tentou perguntar, esses jobs eles vão ler a tabela SR3, porque lá contém todos os aumentos salariais do funcionário, né, efetuados numa determinada data. Então, a partir dessa tabela, ele vai gerar o 2206, que é a alteração contratual. Qual job? Tá, eu vou procurar aqui na página o nome, né, a configuração e já mando para vocês. Tem uma pergunta do Nilson que é assim: ainda não ficou claro o que será transmitido automaticamente para o governo e o que teremos que fazer manual via TAF. Automaticamente, entre os módulos GPE e TAF, eles existem uma sincronização. Para ir do TAF para o governo, somente se fizer via schedule e via job de programação, tá? Programa um horário para ele fazer isso fora do horário. Se não tiver programado o job e a schedule, o TAF não vai fazer nenhuma comunicação automática com o governo. Nós temos uma pergunta assim: você acabou de responder nossa dúvida sobre o evento 1005. Apenas complementando, o evento 1005 não é obrigatório em nossa empresa por não termos filiais.
Ficamos com a dúvida se devemos enviar o 1005 por causa do RAT e FPAS. Com a sua explicação, entendo que não é necessário para o FPAS, mas e o RAT? Devemos enviar o S1005 só por causa do RAT? Olha só, mesmo que a empresa não tenha filial, ela tem que enviar um 1005 da própria matriz, entendeu? Então, no manual lá do E-Social, o que que ele diz? Que pelo menos deve existir um evento 1005, tá? Então, imagina que, né, igual nesse caso, vocês não têm filial, vocês têm somente uma empresa. Então, você tem que mandar o 1000 e o 1005 dessa empresa, tá? E aí a gente vai ter a informação do RAT ali no 1005. RAT, o FAP, o RAT ajustado e uma série de outras informações, né? Contratação de pessoa com deficiência, contratação de aprendiz, qual que é o tipo de ponto, né? Se é manual, se é eletrônico que a empresa utiliza. O 1005 é obrigatório, sim. Nós temos a seguinte pergunta: os funcionários admitidos até 28/2/2018, se não tiver nenhuma alteração, posso enviar até 30/4? Sim, você pode. Lembrando da seguinte aspecto: não teve nenhuma alteração, mas também não teve nenhum afastamento, não teve também a rescisão, tá? Então, nesses casos, o funcionário não teve nenhuma movimentação, seja ela alteração cadastral, contratual, afastamento, férias, rescisão. Então, você pode enviar esse funcionário até 30/4. Já na sequência, como envio 21/90? Você tem que habilitar o MVRHTAF, habilitar o MV Fazer SOC e você tem que deixar o MVFD Avis como 2, tá? Então você vai fazer, quando você fizer a inclusão desse funcionário a partir do dia 1º de março, porque se ele está sendo admitido, então você não tinha, né, o cadastro dele, ele foi admitido no dia 1º de março, então você fazendo o cadastramento do nome, o número do PIS e a data de nascimento, e os campos que já eram obrigatórios por causa do SIGA GPE, independente do E-Social, quando você clicar no botão incluir, ele automaticamente vai gerar um 21/90 lá no TAF. Com relação ao problema TP Jornada, como resolver, já que amanhã não conseguiremos enviar os não periódicos? Olha só, amanhã não é o prazo para enviar os não periódicos, tá? É só no dia 1º de março que inicia, tá bom? E essa informação, ela não está em tabelas iniciais. Essa informação está no cadastro do funcionário. A gente tem uma pergunta aqui que é bem pertinente, né? Quando realizar uma nova carga, devo colocar qual data? A data atual ou a data do início do mês? O dia, o sistema não importa para o sistema, porque na chave das tabelas iniciais a gente tem o mês e o ano, tá? Essa pergunta é importante porque o que acontece? Essas tabelas iniciais, todas elas da 1000 até a 1080, a chave é o código, né, do registro que a gente está mencionando, por exemplo, o código da função, mas mês e ano. Então, imagina que logo em janeiro foi feita uma carga da tabela de cargos, né? Então, eu coloquei lá o código, aí eu coloquei na minha tela de carga inicial, janeiro de 2018, 1º de janeiro de 2018, ou 31 de janeiro de 2018, não importa. Quando ele integrar com o TAF, se vocês visualizarem lá no TAF, vocês vão ver o seguinte, que a gente vai ter lá o código da função mais 01/2018, né, que é a competência. Se eu enviar novamente outra carga em fevereiro, eu vou ter dois registros no meu TAF e dois registros no RET, porque o que importa para o RET é o código e mês e ano, tá certo?
E o dia realmente não importa, tá bom? Pessoal, tem algumas questões aqui no chat sobre problemas que estão ocorrendo no sistema, tá? Nem tudo a gente vai conseguir atender aqui via webinar, tá? O intuito aqui é a gente passar uma informação para que vocês consigam prosseguir com os dados, porém nem tudo a gente vai conseguir solucionar. Na parte de atendimento, a gente está com uma força-tarefa para solucionar os tickets de social. Então, o que eu vou pedir para vocês é o que a gente não conseguir responder e solucionar aqui dentro do webinar, que vocês abram ticket, porque nós estamos com força-tarefa na equipe de atendimento para responder tudo e esses chamados abertos, tá bom? Nós temos outra pergunta. As informações são enviadas ao e-social pelo CNPJ matriz ou cada filial deve ser informada individualmente? Então, o e-social ele trabalha com o conceito de empresa, de que uma empresa, né, ou um empregador, como ele chama, é composto pela sua matriz e pelas suas diversas filiais. Então, nesse contexto, a gente tem que pensar sempre da seguinte forma: a identificação do empregador são os 8 primeiros dígitos do CNPJ, tá? Então, eu vou mandar um registro 1000 da minha matriz, e aí eu vou mandar um registro 1005 para cada uma das minhas filiais, inclusive do estabelecimento que é a matriz. Ele também tem um 1005, tá? Então, imagina que eu tenho uma matriz e 4 filiais. Quantos registros 1005 vão ter? 5 registros 1005, tá bom? Então, a partir da configuração do TAF, eu posso identificar lá qual é a minha matriz, e aí eu preencho todos os dados do complemento empresa, dessa forma eu vou estar gerando um registro 1000, e das minhas outras empresas, o próprio TAF vai entender que elas são filhas daquela que eu identifiquei como matriz. Como que eles vão entender isso? Pelo número do CNPJ, tá bom? E não se esqueçam que naquela aba outras filiais, eu tenho, mesmo que eu faça essa integração que a gente chama um por um, na aba outras filiais, eu tenho que colocar o código da minha própria empresa, né? Isso a gente já passou em outros webinars sobre a carga inicial, mas a gente vai disponibilizar o material ali na nossa página. Então é bom vocês darem uma olhadinha de como tem que ser configurado isso, caso vocês estejam com muitas dúvidas, tá? Pessoal, eu comentei aqui, mostrei para vocês algumas informações que a Receita tem enviado via ECAC, tá bom? Então, tudo que são informações relacionadas à Receita Federal só devem ser utilizadas, recebidas via ECAC. Aí alguém perguntou se nós temos informações de empresas que receberam mensagem do ECAC, mas na realidade são classificados em outro grupo de envio. A gente já viu empresas que enviaram o S1000 e os arquivos de tabela. Só um instantinho. Voltando, desculpa, deu um problema aqui do áudio de outro computador. Então, assim, algumas empresas fizeram o cumprimento da primeira fase, mandaram os seus S1000, mandaram todas as suas tabelas e mesmo assim receberam um comunicado do ECAC da Receita Federal falando que não enviaram ainda. Tá? Isso aconteceu porque eles fizeram um disparo geral na base. Se vocês enviaram na primeira fase, tem um número de recibo, de protocolo, isso é o que garante o cumprimento da obrigação. Então, é só desprezar informativo, tá? Se você é uma das empresas que deveria ter enviado e ainda não enviou, qual é a penalidade? A gente não tem, claro, do comitê gestor do e-social as multas que serão aplicadas ou coisas do gênero, tá? Existe, obviamente, o que a gente entende ser um prazo aí de envio de informações, como, por exemplo, tabela de processos. A gente vai usar efetivamente quando eu estiver mandando folha, não é nem nessa primeira, nem na segunda fase. Mas ela já tem que estar lá na parte de tabelas, tá? Ah, não mandei a minha tabela 1070 de processos. Vai ter uma penalidade?
Assim, aqui pela TOTVS a gente não consegue dizer, tá? Existem os prazos, que é na primeira fase tabelas, na segunda fase não periódicos, na terceira fase periódicos, e algumas informações a gente entende que não vão ser fiscalizadas a fogo e ferro, tá? Todos os projetos SPEDs, quando entrarem em vigor, eles tiveram um prazo para as empresas se adaptarem e elas foram notificadas primeiro, antes de serem autuadas. A gente também não recomenda o cliente a contar com essa sorte, tá? A gente só está falando que nós já vimos em outros SPEDs. A TOTO, junto com outras empresas de software, faz parte de uma associação chamada Brascom, que são associações de empresas de softwares do Brasil, e a gente já encaminhou para a Casa Civil uma carta falando que esse prazo da segunda fase precisa ser melhor detalhado. A gente teve muitas perguntas aqui no webinar sobre as admissões, né? Então, tudo isso a gente entende que precisa ser melhor detalhado e estar disponível no site do E-Social. Tá? Isso é um processo demorado e burocrático. Por enquanto, a gente não tem novidades a falar. Tá? Assim como eu comentei no início, a gente participa de diversos grupos e a gente tem tentado também por esses grupos algumas informações a mais para poder passar para vocês. Nem tudo a gente consegue, infelizmente. O que está ao nosso alcance, a gente replica informações, a gente repassa, mas nem tudo que a gente solicita nós somos atendidos. Mas tenham certeza de que nós estamos fazendo o melhor também para conseguir que essa informação chegue com uma clareza mais substancial para vocês. Eu vou refalar de novo a parte de admissão para a gente poder encerrar, já deu o horário do evento. A gente não conseguiu responder todas as perguntas que estavam no chat, tá? Eu vou pedir para que quem não conseguiu o seu retorno, a sua solução, que abra um ticket na nossa central de atendimento. A gente está com força-tarefa para chamados de social, para poder dar vazão. Tá? Com relação às admissões, vamos relembrar. Tá? Eu tenho que, a partir do dia 1º de março, dar carga dos meus funcionários ativos. Tenho que mandar tudo no dia 1º? Não, não tenho que mandar tudo no dia 1º. Tá? Eu posso fazer isso ao longo dos meses que compõem essa segunda fase, ou seja, março e abril. Isso desde que esses funcionários não tenham movimentação. A partir do momento que entra em vigor a segunda fase do E-Social, qualquer afastamento, qualquer admissão, qualquer rescisão, qualquer desligamento deve ser reportado no E-Social. Tá? Eu só consigo mandar um reporte de afastamento de alguém que já esteja no RET. Portanto, é importante fazer a carga dos 2200 de todos os funcionários da empresa de vocês. Se eu fizer uma admissão no dia 2, quando ela tem que estar no E-Social? No dia 1º, sempre o dia anterior ao da admissão. Se eu mandar o 2190, eu ganho o prazo do mês, e aí eu preciso mandar o 2200 dessa admissão somente no 5º dia útil do mês subsequente, ok? Se eu tiver uma admissão exatamente no dia 1º, qual é o prazo de envio? O próprio dia 1º, tá? O dia 1º é uma exceção. Eu não posso mandar uma admissão no dia 28 de fevereiro, porque dia 28 de fevereiro não está aberto para recepcionar eventos não periódicos, tá bom? A gente tentou fazer um apanhado de todas as perguntas que estavam se repetindo aqui no chat e tentamos responder. A gente tem ciência que, infelizmente, nem tudo deu para atender, mas a nossa ideia aqui é tentar auxiliá-los de uma forma ampla e tentamos resumir aqui as perguntas que estavam sendo mais repetitivas. A gente vai encerrar essa webinar. No próximo mês, a gente já tem uma outra webinar programada. Como eu comentei com vocês, nós deixamos um webinar de E-Social para todos os meses até o final de junho. Então, o próximo evento do E-Social é para o Proteus no dia 14 de março. O próximo evento que nós temos nesses moldes é da RAIS, para a linha Proteus no dia 1º de março, conforme está na tela. A gente agradece a participação de todos vocês, desejamos boa sorte a todos nós e que nós possamos nos encontrar nos próximos eventos. Obrigada, boa tarde a todos.